Você já parou para pensar que talvez o que você chama de buscar mais fé seja, na verdade, uma forma de tentar controlar Deus? Que o problema não está na intensidade da sua crença, mas na sua dificuldade de soltar as rédeas e deixar que Ele seja Deus de verdade? É possível que você esteja lutando tanto, orando tanto, jejuando tanto, não porque precise de mais fé, mas porque ainda não aprendeu a se render completamente aos propósitos divinos. A fé verdadeira não é um sentimento que você precisa fabricar. Não é um estado emocional que você alcança através de técnicas ou fórmulas. A fé não é algo que você conquista com esforço próprio, como quem levanta peso na academia espiritual. A fé é, antes de tudo, uma entrega. É soltar. É abrir as mãos que seguram tão forte aquilo que você acha que precisa controlar. Pense em como vivemos. Acordamos todos os dias com uma lista mental de coisas que precisam acontecer. Planejamos, organizamos, tentamos prever cada detalhe. E quando oramos, muitas vezes, não estamos realmente conversando com Deus. Estamos apresentando o nosso plano e pedindo que Ele o aprove. Estamos dizendo: Senhor, eu sei o que é melhor para mim, só preciso que Tu faças acontecer. Mas será que isso é fé? O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, contente na fartura e contente na escassez. Isso não significa que ele era indiferente ou passivo, significa que ele havia entendido algo profundo sobre a natureza da fé. Ele havia se rendido, não aos seus problemas, mas a Deus. Ele não estava tentando controlar os resultados. Ele confiava no caráter de Deus, independentemente das circunstâncias. Quando você se rende, não está desistindo. Pelo contrário, você está finalmente começando a viver na fé verdadeira. A rendição não é fraqueza, é sabedoria. É reconhecer que existe alguém maior, mais sábio, que enxerga o quadro completo enquanto você só vê um pedaço do quebra-cabeça. É entender que seus planos, por mais bem intencionados que sejam, são limitados pela sua perspectiva humana. Há uma diferença crucial entre fé e presunção. A presunção diz: Deus tem que fazer do meu jeito porque eu orei e creio. A fé diz: Senhor, eu creio que Tu podes fazer tudo, mas eu me rendo à Tua vontade. A presunção tenta manipular Deus. A fé confia em Deus. A presunção exige sinais. A fé descansa na promessa. Pense no profeta Elias. Depois de uma vitória espiritual impressionante no Monte Carmelo, ele fugiu com medo de Jezabel. Ali, debaixo de um zimbro, ele pediu para morrer. Onde estava a sua fé? Ela não havia desaparecido. O problema não era falta de fé. Era esgotamento físico, emocional e espiritual. E o que Deus fez? Não repreendeu Elias por falta de fé. Deus cuidou dele. Enviou um anjo com comida. Deixou-o dormir. Deus sabia que Elias precisava se render ao cuidado divino, não produzir mais fé. Muitas vezes, o que você interpreta como falta de fé é, na verdade, cansaço da alma. É o peso de tentar carregar sozinho aquilo que Deus nunca pediu para você carregar. É a exaustão de tentar ser Deus em sua própria vida. E quando você não consegue mais sustentar esse papel impossível, você pensa: preciso de mais fé. Mas não, você precisa se render. Jesus, no Getsêmani, nos deu o exemplo perfeito de rendição. Ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus tinha fé? Claro que sim. Mas ele também se rendeu. Ele confiou no Pai, mesmo sabendo o que viria pela frente. Mesmo com toda a dor que se aproximava. Mesmo quando tudo em sua humanidade queria um caminho diferente. A rendição é um ato de coragem, não de covardia. Requer mais força render-se do que lutar. É fácil cerrar os punhos e tentar controlar tudo. É difícil abrir as mãos e confiar. A rendição vai contra tudo que o mundo ensina. O mundo diz: seja forte, não dependa de ninguém. Você é o capitão do seu destino. Mas a fé diz: eu não sou Deus. E isso é libertador. Quantas vezes você já orou pedindo algo específico, convencido de que aquilo era o melhor para você? E quando não aconteceu do seu jeito, você questionou sua fé. Você pensou: se eu tivesse mais fé, Deus teria respondido. Mas e se Deus, em sua sabedoria infinita, estava protegendo você de algo que você não conseguia enxergar?
E se o não de Deus era, na verdade, o maior sim à sua vida? O pastor e escritor Timothy Keller disse certa vez que Deus sempre nos dá o que teríamos pedido se soubéssemos tudo o que Ele sabe. Isso muda tudo. Isso significa que você pode confiar, você pode se render, não porque você entende todos os planos de Deus, mas porque você conhece o caráter de Deus. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é amor. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que se renderam e experimentaram o milagre. Abraão se rendeu quando levou Isaque ao Monte Moriá. José se rendeu quando estava na prisão injustamente. Daniel se rendeu quando foi jogado na cova dos leões. Esther se rendeu quando disse: "Se perecer, pereci." Nenhum deles sabia exatamente como Deus iria agir, mas todos eles confiaram e se entregaram. Você já percebeu que os maiores momentos de crescimento espiritual geralmente vêm depois da rendição? Quando você finalmente para de lutar e diz: "Senhor, eu não aguento mais. Está em tuas mãos." Algo muda. Não necessariamente as circunstâncias mudam imediatamente, mas você muda. Sua perspectiva muda. Seu coração encontra paz. A rendição não significa que você para de agir. Significa que você age de um lugar de descanso, não de ansiedade. Você faz o que precisa fazer, mas não carrega o peso dos resultados. Você planta a semente, rega, cuida, mas reconhece que é Deus quem faz crescer. Você trabalha, mas não em seus próprios esforços para forçar portas que Deus fechou. Pense em como você ora. Suas orações são monólogos, onde você apresenta suas demandas, ou são conversas onde você também escuta? Você dá espaço para Deus falar? Você está disposto a mudar seus planos se Deus mostrar um caminho diferente? Ou você já decidiu o que quer e só está pedindo a bênção divina sobre suas decisões? O rei Salomão, conhecido por sua sabedoria, escreveu em Provérbios: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Confiar de todo o coração é se render, é parar de tentar entender tudo, é reconhecer que Deus vê o que você não vê. A falta de rendição, muitas vezes, se manifesta como preocupação excessiva. Você perde o sono pensando em problemas que ainda não aconteceram. Você cria cenários catastróficos na mente. Você tenta antecipar cada possível complicação. Mas Jesus disse claramente: "Não andeis ansiosos por coisa alguma." Por quê? Porque a ansiedade é o oposto da rendição. É você tentando carregar sozinho o peso do amanhã. Quando você se rende, você entrega o futuro para Deus. Você faz o que pode hoje, com excelência e dedicação, mas você não tenta viver o amanhã antes que ele chegue. Você descansa na promessa de que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Você confia que assim como Deus cuidou de você até aqui, Ele continuará cuidando. Isso não significa que a vida ficará fácil. Não significa que você não enfrentará provações. Significa que você não enfrentará sozinho. Significa que no meio da tempestade, você pode ter paz. Como os discípulos no barco, você pode dormir enquanto as ondas rugem, porque você sabe que Jesus está no barco com você. A rendição também envolve soltar pessoas. Você já tentou mudar alguém? Você já orou fervorosamente pela transformação de uma pessoa amada, mas nada parece funcionar? Talvez Deus esteja esperando que você se renda, que você pare de tentar ser o Espírito Santo na vida dessa pessoa, que você a entregue nas mãos de Deus e confie que Ele a ama ainda mais que você. É difícil, especialmente quando é seu filho, seu cônjuge, seus pais. Você quer tanto que eles mudem, que eles enxerguem a verdade, que eles se aproximem de Deus, mas quanto mais você pressiona, mais eles resistem, e você se frustra. Você pensa que precisa de mais fé para vê-los transformados. Mas talvez você precise se render e deixar Deus trabalhar. Existe liberdade na rendição. Quando você para de tentar controlar tudo e todos, um peso sai dos seus ombros. Você percebe que nunca foi sua responsabilidade consertar o mundo. Sua responsabilidade é amar, orar, ser fiel onde Deus te colocou. O resto está nas mãos dele. E suas mãos são muito mais capazes que as suas. Então, como você pratica a rendição no dia a dia? Comece pela manhã. Antes de fazer qualquer coisa, antes de pegar o celular, antes de começar a pensar na lista de tarefas, pare.
Respire e diga a Deus: hoje é teu, meus planos são teus, minhas preocupações são tuas. Eu me rendo à tua vontade. É simples, mas poderoso. Durante o dia, quando a ansiedade bater, volte a esse lugar de rendição. Quando você sentir que está tentando controlar algo que não pode controlar, solte. Quando você perceber que está carregando um peso que não é seu, entregue a Deus. Faça disso um hábito, uma prática diária, como respirar. À noite, antes de dormir, faça uma revisão do dia. Não para se punir pelo que não deu certo, mas para reconhecer onde Deus estava presente, onde você viu sua mão, onde você conseguiu se render e experimentou paz. E agradeça. Gratidão é a linguagem da rendição. Quando você agradece, você reconhece que é Deus quem provê, não você. Lembre-se, você não está abandonando seus sonhos quando se rende. Você está colocando-os nas mãos certas. Você não está desistindo de suas responsabilidades. Você está cumprindo-as com a ajuda divina. Você não está sendo passivo. Você está sendo sábio, porque sabe que há coisas que só Deus pode fazer. A jornada da fé é, na verdade, uma jornada de rendição progressiva. Cada dia um pouco mais você aprende a confiar. Cada experiência, mais você entende que Deus é fiel. E aos poucos, aquilo que antes parecia impossível, soltar o controle, se torna natural, se torna liberdade, se torna paz. Talvez hoje seja o dia de você parar de pedir a Deus por mais fé e começar a praticar mais rendição. De você soltar aquilo que está segurando com tanta força que suas mãos já doem. De você respirar fundo e dizer: Senhor, confio em Ti. Eu me rendo, não ao medo, não às circunstâncias, mas a Ti. Faça em mim e através de mim a Tua vontade. E quando você fizer isso, algo vai mudar. Talvez não imediatamente nas suas circunstâncias, mas definitivamente no seu coração. Você encontrará uma paz que não depende de tudo estar perfeito, uma alegria que não é roubada pelas provações, uma esperança que permanece, mesmo quando você não consegue ver o caminho à frente, porque você finalmente entendeu. Não é falta de fé, é falta de rendição. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, eu gostaria de orar por você. Por favor, deixe aqui nos comentários seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, um familiar ou amigo próximo, também pode deixar o nome dessa pessoa. Vamos juntos levar essas pessoas em oração diante do Senhor. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu like. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e ative o sino das notificações para receber o alerta sempre que postarmos um novo vídeo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo vídeo.